Olá galera, aqui é o professor Carlos, vamos de Geografia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Vamos lá? É o seguinte, quando a gente fala de Ásia, a gente lembra do quê? Do maior continente do mundo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da população e o aspecto econômico, tudo bem? Vamos lá então. Neste continente, além dele ser o maior em área do mundo, nós temos também os dois países mais populosos. Mas vamos falar primeiro do grande país aí com a população de 1,4 bilhões de anos. Nós estamos falando da China, seguido também da Índia. Isso mesmo, a Índia tem 1,3 bilhões. Segundo estimativas da ONU, ela vai passar a China em população. Nós já vamos entender por quê, tudo bem? Além de tudo isso, vamos entender que uma grande população traz grandes impactos. Então, a população da Ásia, embora aconteça um grande movimento, né, de pessoas que deixam o campo para viver nas cidades, aí a gente chama de êxodo rural, a maioria da população ainda é rural, tudo bem? Ainda vive em áreas rurais, mas há um grande processo de urbanização e as pessoas estão mudando para as cidades, tudo bem? Coloquei duas imagens para vocês verem aqui, ó. A primeira imagem aqui mostra uma plantação de arroz aqui, aquela coisa mais rural, característico da Ásia, depois um grande centro urbano aqui, para mostrar um pouco para você sobre, nós vamos falar dos aglomerados urbanos que concentram uma grande população da Terra, mas nós temos um contraste também neste continente, que é o seguinte: nós temos que, em uma parte, a população, essa população urbana, que já está vivendo a industrialização e tal, ela tem uma boa renda, ela está, né, ela se encontra bem economicamente falando, enquanto outra parte ainda está na linha da pobreza. O que é linha da pobreza? Não ganha uma quantidade por dia, vamos dizer assim, considerada para sobreviver, tudo bem? Bem, ou que seja o básico para tal. Então é o seguinte, esses países que a gente vai chamar de subdesenvolvidos no continente asiático, eles têm uma população mais jovem, que cresce a cada ano, né? Trazendo consequências também, que nós vamos ver logo à frente na nossa aula. E também os países que nós vamos chamar de desenvolvidos, assim como o Japão e a Coreia do Sul, esses países passam a ter uma população mais envelhecida, que também traz impactos. Mas nós já vamos falar sobre isso, tá bom? Por enquanto, nós vamos falar sobre esse caldeirão. O que é esse caldeirão? Por que caldeirão? Porque tem muita questão, muito, tá entendendo? E muito, e muito. Então, esse caldeirão multiétnico, né, e religioso. Vamos falar sobre a Ásia e o caldeirão multiétnico e religioso. Então, assim, nós temos que ver das várias regiões que nós vimos, nós temos vários povos e com eles a cultura deles, né? Entre eles os persas, judeus, né? Os curdos, os próprios chineses, os turcos, mongols, eslavos, enfim, né? Tal. Mas vamos ver a manifestação em cada região. Por exemplo, no Oriente Médio, nós temos os judeus, né, presente até mesmo em Israel, e temos também no resto na resto dessa parte desta região, vamos dizer assim, no Oriente Médio, o Islã como religião predominante nesta área, tudo bem? Já na Ásia setentrional e Ásia Central, nós temos o cristianismo ortodoxo, né, que é esse símbolo dessa cruz aí, com um corte embaixo aí,
um pouquinho diferente, né? Não é a igreja de Roma, mas a igreja do Oriente e tal. E nós temos o Islã também com grande presença nesta parte da Ásia. No leste asiático, nós temos como o budismo como principal religião, até mesmo por conta dos costumes, né, deste povo. Ai, que maravilha, 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 maravilha. Vamos lá falar da Ásia e o caldeirão multiétnico e religioso. No Oriente Médio, predomina a religião do Islã, tudo bem? Até por conta da grande presença dos persas, e foi aí que surgiu esta religião. Mas nós temos um pouco acima Israel, tudo bem? Que professa a fé dos judeus, tudo bem? Então, por conta de ter presença de vários povos, várias etnias, nós temos a predominância de algumas manifestações religiosas. No Oriente Médio, o Islã é a religião predominante. Nós temos também os judeus. Na Ásia Central e Ásia Setentrional, nós temos o cristianismo ortodoxo, um pouco diferente deste de Roma, mas segue, né, o líder tem como ícone Jesus Cristo também, e o Islã também com grande presença nessa área. Depois nós vamos ter no leste asiático, a grande presença do budismo, né, que é a principal religião professada ali, tanto pelos chineses, tanto pelos mongols ou quanto no Japão, é a principal religião ali. No sul da Ásia, né, podemos dizer ali entre Índia, Paquistão, enfim, aquela região toda ali, nós temos o hinduísmo, que é a principal fé professada na Índia. Depois nós temos o Islã no Paquistão, né, país vizinho ali, temos o Islã e também influência do budismo naquela região. Depois no Sudeste Asiático, nós vamos encontrar a maior população muçulmana do mundo, mas também algumas regiões, o budismo e o cristianismo. Nós temos aí o maior país, né, considerado assim, as Filipinas, é o maior país com a população cristã, tudo bem? Então a presença também do cristianismo. Então por conta de nós termos várias etnias, vários povos, várias religiões e tal, e outras manifestações culturais. Galera, vamos falar da distribuição da população pelo território asiático. Não podemos dizer onde essa população se concentra. Não podemos dizer que ela está toda em um lugar ou ela está em todo o território. Por quê? Porque ao longo dessas áreas nós vamos encontrar os desertos. Não é muito propício para viver um deserto. Climas muito quentes, certo? Muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Nós temos a presença do relevo montanhoso. Que relevo montanhoso é esse? Lembra as placas tectônicas asiática, a euroasiática, com a placa indo-australiana, bateu uma na outra, formou uma grande cadeia montanhosa chamada Cordilheira do Himalaia. Então é uma área com muita montanha, imprópria assim para ocupação humana, tudo bem? Então essa área não vai ser uma área muito habitada. Nós temos aí também o clima frio, né? Especialmente na Ásia Setentrional e algumas outras regiões aí. Então não será propício para tal. Então aonde que essa galera está? Olha aqui no mapa ao lado aqui, nós temos estas cores mais avermelhadas, é onde mais a população se encontra, tudo bem? Então, vamos falar assim, aonde então essa galera está? A maior parte da população da Ásia está ao longo das planícies, e isso, áreas mais baixas do relevo lá, tal, tudo bem? Que são propícias e favoráveis à agricultura, até mesmo porque
Os rios, né, eles vêm das partes mais altas para as partes mais baixas. Por exemplo, do Planalto do Tibete para a planície ali, asiática, tudo bem? Então aí é propícia para a agricultura, favorável, especialmente na região sul-sudeste da Ásia, tudo bem? Nós falamos sobre a população absoluta, que é o total de habitantes, certo? E que a China e a Índia, né, eles concentram 2/3 da população. Então, praticamente, grande parte, ou a maioria da Ásia está aqui, ó. Tudo bem? Nós também, opa, vamos lá. Nós vimos também que, além da população absoluta, surgiu uma palavra aí, Ásia, densidade populacional. O que é a densidade populacional? A densidade populacional, ela é população absoluta aqui em cima, área total, tudo bem? E a gente faz uma divisão, dividiu o resultado, nós vamos ter a densidade demográfica. O que é isso, professor? Densidade demográfica. Então, ó, podemos dizer que um país ou uma região ou até mesmo um continente, ele é populoso pelo número de habitantes que ele tem, mas podemos dizer que um país, um continente ou enfim uma área, ela é povoada quando ela tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso é densidade populacional. A densidade populacional nada mais é que a concentração naquela área, tudo bem? Se é que me fazem entender aí, tudo bem? Então, a densidade demográfica de alguns países da Ásia é muito alta. Por exemplo, Bangladesh, Japão, Indonésia e Paquistão têm grandes concentrações por quilômetro quadrado. Então, alta densidade demográfica. Vamos lá, galera, não acabou não. Seguindo aqui a nossa aula, a Ásia abriga os 4 maiores aglomerados do mundo. Olha, então vamos lá, temos Tóquio, Japão, Delhi na Índia, Xangai na China e Mumbai na Índia também. Olha lá, grandes concentrações, lembra? Alta densidade demográfica, aquela coisa toda. Mas por quê? Quais são esses 4 que eu acabei de apresentar para você? Eles têm até 1 milhão de habitantes. As maiores taxas de crescimento. Está aumentando, está crescendo, tudo bem? Quais são os fatores que levaram essas regiões asiáticas à urbanização, a se urbanizarem, a se tornarem grandes cidades? Redução dos solos cultiváveis, ou seja, diminui os solos com que você pode realizar a agricultura, você tem que procurar outra forma de viver, tudo bem? Então vamos às cidades, vamos buscar trabalho. Intenso processo de industrialização, assim como o processo de industrialização no mundo fez com que as pessoas fossem para as cidades, não é diferente, não está sendo diferente e não vai ser diferente no continente asiático. Mais oportunidades de trabalho. Será que é bom isso ou não? As pessoas buscam novas formas de trabalhar, tudo bem? Então as pessoas estão migrando das áreas rurais para as áreas urbanas. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo e o que vai acontecer ainda no continente asiático é que a população rural e urbana em 1950 eram 18% da sua população era urbana. Até 2050 nós teremos cerca de 64%. Claro que isso é uma projeção, mas pelo que tudo indica e pelo andamento, especialmente da China, né, que hoje produz grande parte dos produtos industrializados do mundo, o seu Nike e o seu iPhone
Ixi, professor, verdade. Tá sendo fabricado lá também, tá bom? Então, galera, tá crescendo, hein? Vamos lá, então. Uma população numerosa e em crescimento, porque a mortalidade, o número de pessoas que morreram, o número de as pessoas que morreram antigamente era muito grande. Aí, ao longo do século XX, isso diminuiu, tudo bem? E a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nasceram, ela se manteve elevada. Isso trouxe uma consequência, o aumento do número total de seus habitantes a cada ano. Isso que a gente vê um continente muito populoso por conta disso. Então, a taxa de crescimento vegetativo do continente é 1% ao ano. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a mortalidade menos a natalidade. Então, se esse resultado der positivo, quer dizer que a taxa de crescimento vegetativo está aumentando, mais população jovem. Se ela tiver negativa, uma população mais idosa, uma adulta para idosa, tudo bem? Vamos dizer o contraste. Existe contraste? Existe. Alguns países no continente estão em crescimento vegetativo acelerado, mas outros vivem a situação oposta, a taxa de crescimento reduzida ou negativa. O que isso quer dizer? Os países que apresentam a taxa de crescimento vegetativo elevada, a população é majoritariamente jovem, como essa pirâmide etária aqui ao lado, ó. Tá vendo, ó? A base dela, tudo bem? A base é os jovens, o corpo dela, o meio dela é os adultos, e a parte de cima, o topo, a gente fala que é a população idosa. Então, nós temos mais população jovem do que idosa, tudo bem? Olha aqui a outra, ao contrário desta outra, que geralmente os países desenvolvidos, os países que apresentam taxa de crescimento reduzida ou negativa, o percentual de idosos entre a população é maior. Então, quer dizer, países desenvolvidos do continente, esse tipo de pirâmide etária. Países desenvolvidos do continente, esta pirâmide etária. Vamos lá, então. Quais são, então? Nós falamos sobre crescimento vegetativo, os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, mas vamos falar um pouquinho sobre os principais países do sul e sudeste do continente, certo? Os principais países do sul do continente, Índia e Indonésia, por exemplo, a renda per capita, ou seja, quanto se ganha mensalmente e tal, é muito baixa, tudo bem? E a taxa de crescimento vegetativo é elevada, ou seja, percentual de jovens elevados. Então a quantidade de... Puxa, professor, mas isso não é bom, a juventude e tal. Mas isso traz impactos ambientais. Por quê? Eu vou precisar de serviços de saúde para essas crianças não morrerem, para não ter alta mortalidade. Não adianta ter alto nascimento e nenhuma, né, não, e alta mortalidade. Educação, elas vão ter que estudar, certo? Elas vão ter que ter moradia. Onde elas vão morar? Né? Então, altos impactos ambientais. Saneamento básico, para elas viverem bem, não ficarem doentes, esgoto, água tratada, essas coisas todas. Transporte, para tanto nós vamos precisar transportar, ir, voltar, viver, né? Energia elétrica, é mesmo, porque não precisar, não vai? E emprego. A falta de emprego aí, então, vai ser complicado, porque não vai ter emprego para todo mundo. Muitas vezes vão ser subempregos, tudo bem? Aquilo que você ganha é menos. Aqui, um mapa da divisão regional, para a gente lembrar onde é sul e sudeste, tá bom? Tá aqui, beleza? Vamos partir para os países desenvolvidos do continente. Esses, como o Japão e a Coreia do Sul, são países que têm a renda per capita elevada, taxa de crescimento vegetativo reduzido. Lembra? Beleza? Qual que é a problemática? Tem problemática aí? Tem. Mais idosos.
e menos jovens e idades aptas para o trabalho. Então, quer dizer, a mão de obra vai ficar comprometida. Mas nós vamos ter alguns... Quais são essas problemáticas aí? São elevados gastos com saúde, previdência social e redução da mão de obra. Vai ter que, né? Na verdade, a falta dessa mão de obra, eles vão ter que buscar algumas alternativas. A China, né? Voltando a falar da China. A China, com o tempo, ela tentou conter a taxa do crescimento. Ela fez até uma política chamada política do filho único, né? E ela conseguiu, né? Quem tinha mais filhos, né? Foi a partir de 1949, né? No regime socialista da China, as famílias eram incentivadas a ter só um filho. Quem tinha mais tinha que pagar multas e outras coisas. Por isso, na história, se você for aprofundar, você vai ver que as pessoas que tinham dois filhos e tal, assim, alguns até mesmo matavam, jogavam. É cruel, a história é um pouco estranha. Mas, com isso, ela conseguiu conter o avanço, né, da natalidade. Ela caminha hoje em direção a um cenário parecido com os países desenvolvidos, né, até por causa do processo de industrialização, urbanização e tal. E os avanços que a gente chama de avanços socioeconômicos, certo? E o controle de natalidade ele foi efetivo. Mas espera aí, eu acabei de falar que ela caminha é, com um cenário parecido aos países desenvolvidos. Então ela está com crescimento vegetativo negativo. Estima-se que a Índia vai passar a China, até porque a diferença é pouca, 1,4 bilhões para a China, 1,3 bilhões para a Índia. E como a Índia não tem o controle de natalidade assim como uma política chinesa assim, com certeza ela vai passar a China. Logo mais essa aula aí nós teremos que falar sobre a Índia como país mais populoso do mundo, certo? Então, controle de natalidade efetivo. E no Brasil? Dá um adendo aí, vamos entrar um pouquinho. O Brasil tem o controle de natalidade, que são os métodos contraceptivos, mas ele não tem uma política efetiva de não pode ter filho, não é assim, tudo bem? É diferente um pouquinho. Só os métodos contraceptivos para que as pessoas tenham menos filhos, tudo bem? Para saber mais sobre as pirâmides etárias, entra lá, ó, entra lá no canal, se liga na Geoide, tem uma aula prontinha para você, tá bom? Sobre pirâmides etárias, sobre mortalidade, como interpretar. Se você ainda não interpreta, não sabe muito, tá, o topo, que quer dizer, tá, aquela coisa toda, dá uma olhada, se liga na Geoide. Valeu, galera, até a próxima. Aqui foi o professor Carlos com vocês sobre mais um pouquinho sobre a Ásia. Não perca a próxima aula, hein? Valeu!